Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um mega potencial de rentabilidade nas ações do Banco do Brasil. Vocês sabiam que o Banco do Brasil poderia trazer mais de 3.000% de rentabilidade? Pessoal, parece maluquice o que eu vou falar aqui para vocês, mas se vocês pensam numa lupa de médio a longo prazo, o Banco do Brasil poderia ser sim uma das ações com mais rentabilidade da bolsa. E por um fator aqui que o mercado está escondendo de você, que pode fazer as ações do banco trazer um retorno bem expressivo. Para além disso, você, além de ter um potencial de ganho de capital, porque hoje as ações estão bem baratas, você tem também a retomada dos pagamentos de proventos olhando para o longuíssimo prazo. Então já fique comigo até o final, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e essas projeções, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mas eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato para o que interessa e óbvio, né, que você já deve estar carecas de saber, o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que eu tenho 37,41% de todo o meu portfólio atrelado nas ações do Banco do Brasil. Então, sim, é uma posição expressiva da carteira e logo não ficando muito atrás é o Itaú, né? Representando quase 33% da carteira total. Ele e o Banco do Brasil ficam colados e se eu continuar comprando forte as ações do Itaú, ele poderia se tornar a minha primeira maior posição e o Banco do Brasil ficar em segundo. Para mim não seria nenhum menor problema, né? Porque assim, o Itaú no curto prazo está sendo mais eficiente que o Banco do Brasil, com uma distribuição de dividendos melhor e uma perspectiva de resultados mais sólida e previsível. Enquanto o Banco do Brasil, que acaba sendo o principal tema desse vídeo, está muito mais um case de recuperação. Então é para o investidor que tem que ter mais paciência. É assim, pessoal, são ambas empresas diferentes e estratégias distintas. O Banco do Brasil, ele pode trazer uma rentabilidade superior ao do Itaú. Em algumas janelas de tempo, até se você pega para longo prazo, o Banco do Brasil deu mais rentabilidade que o Itaú só pelo fato dele ser mais barato. Porém, você teve uma rentabilidade maior com muita volatilidade nas ações. Perceba que o Banco do Brasil tem alta volatilidade nos seus papéis. Você vê quedas de 30%, 40% com muita naturalidade. Aí você vai precisar ter paciência para acumular nos melhores momentos, porque só pegando num preço atrativo, você consegue, né, essas rentabilidades monstruosas. E o Banco do Brasil, a gente já sabe o que está acontecendo, não vou ser muito e ficar estendendo muito essa questão. O banco está passando por uma crise ligada ao agronegócio, desvalorização de preço de commodities agrícolas, aumento da inadimplência no setor rural e aumento da taxa Selic, né? Que está fazendo com que o banco provisione mais. E aí, mesmo que o banco está gerando uma receita bilionária, consequentemente, uma parte do seu lucro líquido está sendo comido por conta dessas provisões. E a perspectiva para o ano de 2026 é num lucro na casa de 20 bilhões, ficando ali, né? Pelo menos no meio do caminho do seu guidance. Então a gente teria um PL projetivo para este ano de 5,65 vezes. É barato. E se você projeta uma recuperação do lucro do Banco do Brasil olhando para os próximos anos, o banco poderia estar por 3,7 vezes o seu preço-lucro, que é descontado. Se você fizer o inverso do preço-lucro no Banco do Brasil e projetar um payout de 35%, sendo conservador, o banco poderia pagar 9,3% de yield projetado para os próximos anos, supondo de que a recuperação do lucro vai acontecer. Vai acontecer, pessoal. É questão de tempo. Só que para um banco grande como o Banco do Brasil, você tem que ter uma lupa, né? De 3 anos ou mais, porque até ele equilibrar a inadimplência leva normalmente um tempo para que isso ocorra de forma fluida no balanço, né? O bom é que o banco já tem mostrado sinais de que a recuperação pode estar próxima. A inadimplência já foi meio que estancada com uma lateralização, ele começou a aumentar as questões de garantias, né? O banco aumentou suas garantias, então isso pode fazer com que a inadimplência gradativamente vá sendo reduzida e a parte do balanço que estava sendo comida por alta provisão possa voltar
gradativamente. A mágica do Banco do Brasil é a seguinte: em mercados eufóricos, perceba que ele é cotado por 1,5 vezes seu valor patrimonial. Em estudos mais recentes de Banco do Brasil, desde lá do Plano Real, o banco já chegou a ser cotado por 4 vezes de PVP, exato, tá? Por quê? Porque a gente teve boom de commodities. Então, para mim, esse é o segredo do Banco do Brasil. Se a gente tiver um cenário onde a Selic possa cair de uma forma vertiginosa, melhora no cenário fiscal e aliado ainda com o boom de commodities. Pablo, que boom de commodities seria esse? O boom no agro, né? Se o Banco do Brasil acabasse tendo uma alta do agronegócio, muito provavelmente o banco, tá, iria aí surfar tanto de alta na cotação como dividendos. Mas, Pablo, para de ser otimista demais. Olha, no passado isso aconteceu. Para quem comprou as ações do Banco do Brasil lá nos anos 2000, que custavam ali, né, seus 44, 43 centavos, perceba que a ação subiu para a faixa aqui de R$7, subindo mais de 1000% na cotação em um pouco espaço de tempo, em questão de 4 anos. Então perceba que o banco ter dado simplesmente 1000% em 4 anos só em valorização, você teve 82% ao ano. Você coloca dividendos aqui mais crescimento do lucro, o lucro do banco cresceu uma taxa de 10, dividendo foi de 7, o retorno total foi de 100% ao ano, tá? Então sim, alguma lupa de tempo, o Banco do Brasil tende a dar muita rentabilidade para o acionista. Por quê? Porque ele fica muito barato. E para quem se aproveita desse preço, ganha muito dinheiro. Ó, para quem pegou aqui em 2016, só com a queda da Selic, o banco chegou a dar 373% de retorno em uma lupa de apenas 3 anos. Então, para quem se aproveita dessas quedas no Banco do Brasil, tende a ganhar bastante dinheiro. Por quê? Porque o mercado bate muito no papel, ele fica largado e qualquer reprecificação que aconteça, o banco já pode trazer sim um potencial de rentabilidade muito mais elevado. Então assim, pessoal, minha visão com o Banco do Brasil é essa, é uma tese de recuperação com solidez, porque é um banco sólido. Por mais que está passando por essa crise, ele continua lucrativo, ele continua distribuindo dividendo. A questão é que o dividendo foi reduzido no curto prazo, mas a perspectiva é de recuperação para os próximos anos. E Pablo, por que você trabalha com essa tese de 3.000%? Claro que se a gente olhar para o curtíssimo prazo, você pode prever uma valorização, pegando aqui até pelo múltiplo do Graham, né? Que olha muito para essas ações mais cíclicas, como o Banco do Brasil, você pode prever tecnicamente um preço justo de R$54. Dividido por este preço na faixa de 19, você tem um potencial de alta de 188%. Utilizando-se também por esse critério, você vê que o banco está barato. E supondo de que agora que ele está retendo uma maior parte do seu lucro, o valor patrimonial por ação tende a aumentar, fazendo com que o patrimônio líquido do banco cresça ao longo do tempo. Perceba que desde a redução do payout, o Banco do Brasil tem crescido seu valor patrimonial em uma lupa bem expressiva, tá? Porque no ano passado, o valor patrimonial por ação do Banco do Brasil, se não me falha a memória, era de R$31, tá? O banco cresceu aí em apenas um ano, 8% o seu patrimônio líquido. Perceba que se ele crescer 8% esse ano, simplesmente ele poderia bater R$36 de VPA no fim desse ano. Então, na verdade, o valor patrimonial por ação do banco projetando para o ano que vem seria de apenas 0,52, as mínimas, né? Então, olha só o potencial das ações do Banco do Brasil. A questão é, olhando para o curto prazo, a gente vê isso. Agora, no longo prazo, aí, pessoal, o jogo muda completamente. Porque vamos aqui, ó, pegar a calculadora de juros compostos, tá? Aqui você vai ter acesso no que eu tô falando para vocês. O Banco do Brasil, historicamente, mesmo com toda a volatilidade, ele cresce o seu lucro a uma taxa de 10% ao ano. Vamos colocar em 15 anos? Vamos supor que o lucro do banco cresça em 10% ao ano por 15 anos consecutivos. Lá pro ano, né? Na faixa ali mais ou menos de 2040, vamos supor, né? Então, consequentemente, o Banco do Brasil até 2040, ele simplesmente poderia estar lucrando daqui a 15 anos 83,5 bilhões de reais. Imagina se o mercado paga um múltiplo, veja bem, na faixa, vamos supor 83 bi, e ele paga um múltiplo de 13. Vamos supor a média de Banco do Brasil em mercados bem eufóricos, 13 vezes de PL. Simplesmente ele poderia valer 1 trilhão na bolsa, tá? Não seria nada real disso acontecer no mercado eufórico. Dividido por este valor de mercado atual, você tem aí um potencial de alta de 872%. Fora, além desse potencial de dividendos e investimentos, você pode ter mais de 3.000% de rentabilidade. E tecnicamente você conseguir 3.000% de rentabilidade em 15 anos, você teria uma rentabilidade anual composta de 27% ao ano. Ele acabou dando isso desde o Plano Real. Você pega as ações do Banco do Brasil desde os anos 2000, mesmo com a queda recente, o banco chegou a dar
mais de 27% ao ano na média. Então perceba que essa minha projeção tende a ser conservadora, dada a ciclicidade do Banco do Brasil. O mercado coloca prêmio por essa ciclicidade e você pode comprar barato. E olhando para médio prazo, supondo que o banco fosse bem precificado, você já poderia ter uma alta no curto prazo de 284%. Já ajudaria, né? Imagina se você tem um grande capital no Banco do Brasil, você já muda de patamar financeiro. Esse aqui é meu caso. Eu tenho nas ações do Banco do Brasil investido R$80 mil. Com essa queda recente, né? Na verdade eu tinha 100 mil, né? Mas como as ações se desvalorizaram, o patrimônio acabou caindo. Mas tudo bem. Vamos colocar aqui, né? Pro longuíssimo prazo. Vamos supor que eu consiga esses 80% ao ano, sei lá, por uma lupa de 4 anos, que é um curto espaço de tempo, né? Sem fazer nenhum aporte do bolso. Ó, em 4 anos eu poderia multiplicar para tecnicamente, ó, aqui eu coloquei 80 milhões, né, pessoal? 80 mil. Eu poderia multiplicar para 839 mil reais. Só minha posição com o Banco do Brasil se um ciclo de alta acontecer. Imagina se eu aportasse no banco, sei lá, R$1.000 no mês. Olha o que aconteceria, ó. R$1 milhão. Então perceba que empresas baratas têm esse poder de multiplicar seu patrimônio para você mudar de patamar financeiro. E detalhe que minha carteira não está somente em Banco do Brasil. Se a gente tivesse uma alta generalizada nas ações dos bancos, o Itaú também iria ficar bem caro, que está barato, tá? O Itaú está negociando por 9 vezes de PL, a média é 13, mercados mais eufóricos é 20. A BR Partners, que acaba sendo uma microcap que com mais potencial do que os bancões comerciais tradicionais poderia multiplicar a carteira, o setor bancário em pescaria caro. BB Seguridade, fora as empresas de petróleo e empresas de óleo e gás, né? Commodities, Vale e Petrobras poderiam subir também, porque com uma bolsa em alta, por a Petrobras e a Vale terem uma participação expressiva no índice, elas também seriam puxadas juntos, né? Então poderia se beneficiar por vias indiretas. Fora que se a gente tiver boom de commodities no agro, muito provável que o petróleo e o minério de ferro também entrassem em alta. Então perceba que um cenário macro favorável poderia levar essa carteira a um patamar jamais visto. Porém, eu conto com isso? É claro que não. Eu fico com rentabilidades mais conservadoras, né? De 20% a 30% ao ano por lupas mais longas, que pelo menos, se isso aqui acabar acontecendo, vai ser um prêmio na carteira. Se não acontecer, o enriquecimento vai acontecer da mesma forma, porém de uma forma, obviamente, né, mais lenta. Claro que a gente quer que isso aconteça? Quer, só que também é bem circunstancial, é só para quem já tem dinheiro. A pessoa que está começando agora, começando seus investimentos do zero, R$500 no mês, R$1.000 no mês, não quer que isso aconteça. Porque se tiver um boom de commodities agora, já era, pessoal. A bolsa vai ficar cara, retorno vai ser medíocre. Porém, para você que já tem uma quantia de capital considerável, 30 mil, 50 mil, 100 mil reais, já sentiria uma diferença substancial na sua vida, de multiplicar seu patrimônio em 10, 20, 30 vezes, né? Já imaginou isso? Pois é o que pode acontecer se você tem visão, horizonte de médio a longo prazo. E claro que para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela acaba por ser uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Ela acaba sendo mais barata do que o preço de uma pizza. Além de ser automatizada, vitalícia, tem os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, fora que você tem aí disponível o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, tá? Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível para vocês aqui na biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí se vocês têm ações do Banco do Brasil, em particular tenho o banco na carteira, não sigo comprando no momento, só porque eu tô comprando outras, mas eu compraria, tá? Nestes preços, nada é recomendação, porque acredito na recuperação do banco para o médio prazo, fora que está bem barato. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!